Claro que se esse caso tivesse sido melhor apurado, isso teria sido apurado lá atrás, né? Isso teria sido apurado lá atrás. Mas se centrou nessa coisa que foi a milícia e que era para poder mandar um recado para o Freixo. Como se a Marielle fosse a destinatária de um recado para o Freixo. Né? Freixo tem família, tem, né? Tem filho, tem neto, tem mãe, tem pai, tem. Né? Por que a Marielle, né? Que era tão minha amiga, era assessora do Freixo, mas era muito minha amiga. Então, então poderia ser o Damasceno também, porque ele era amigo da Marielle, que trabalhava com o Freixo. Então, não faz sentido um troço desse. Então, o que acabou acontecendo é o seguinte: esse Maxwell, o sargento Maxwell, o bombeiro Maxwell, né, o tal do El, ele respondeu pelos aqueles atos de obstrução da justiça e foi responsabilizado. Mas, claro, isso tudo ficou muito incipiente. Eu acho que o ex-governador Wilson Witzel poderia também dar uma contribuição. Né? É muito emblemático que ele tenha sofrido, depois do episódio envolvendo o caso Marielle, né? Tenha dado aquele rolo todo aparecendo o nome dele, a briga com o então presidente da República, a live do então presidente da República, ele tenha sofrido um impeachment e não tenha sido processado por aquelas coisas. Né? Eu acho que ele poderia, né, se ele sabe de alguma coisa, ele poderia, né, dar alguma contribuição. Né? Então, eu acho que tem muita coisa. Nós não podemos continuar descendo, e só com este foco, né? Quem executou, quem emprestou a arma, quem pintou o carro, né, quem clonou, que carro era esse, né, qual sumiço que deram com o carro, porque a gente vai chegar no guardador de rua, né, que ficou tomando conta do carro quando ele ficou parado na rua. Nós temos que subir com isso. Né? Aquele desentendimento do presidente da República com o governador do Estado. Né? O que aconteceu ali? Eu não sei. Isso eu gostaria de saber. Por que o general Braga Neto e o general Richard não recebeu a família, não colocou essa questão como uma questão prioritária? Há 26 dias da intervenção que ia acabar com o crime no Rio de Janeiro, ocorre um crime dessa natureza e eles não deram importância ao fato, sequer receber a família? Eu tenho muita preocupação. Eu gostaria de subir com essas investigações para saber onde começou a se gestar, né, este tipo de conduta, esse tipo de crime, que poderia ser lastrado pelo país e que nós não estamos livres disso. Essa que é a questão. O 8 de janeiro não acabou. Não adianta prender a senhorinha que estava lá quebrando o Parlamento, o Supremo, né, o Palácio. Né? Mas a quem interessava aquele crime do dia 8 de janeiro? Quem eram, né, os interessados no caos para vender a segurança? A mesma coisa no caso Marielle. Quem gestou isso? A quem interessava plantar o caos para poder fazer uma intervenção, né, na esfera política nacional e, mais uma vez, guilhotinar a democracia, como aconteceu em vários momentos nesse país? A gente não pode esquecer do capitão Sérgio Macaco, do capitão Sérgio Macaco, que recebeu a missão de implodir o gasômetro na hora do rush. E isso ia levar centenas ou dezenas ou centenas de milhares de mortos, se não chegasse a 1 milhão. Né? E se recusou a fazer e foi punido por isso. Então, essa direita, a falta de uma justiça de transição, permite que esses grupos continuem atuando. E se, neste caso, nós ficarmos aqui né, cuidando da questãozinha doméstica, né, do guardador de rua que viu o Cobalt, né, e deu alguma contribuição, nós vamos permitir que esses grupos... né, eu não vou usar aquela expressão que o ministro Barroso usou, né, mas eu vou chamar de fascismo à brasileira, né, de que esse fascismo à brasileira continue atuando nos bastidores e que volte daqui a algum tempo a aterrorizar a democracia. É com este pessoal que eu estou preocupado. Tá? Eu puni o Elcio Queiroz, o Rony Lessa, o Adriano da Nóbrega que já faleceu, o El, né, já foi preso ontem, o sargento Macalé já foi executado, né, possivelmente os lanterneiros, os mecânicos que fizeram o trabalho, né, também já devem ter desaparecido, né, deve ter apavorado o Elcio Queiroz, assim como outras pessoas que contribuíram. Mas esta não há de ser a nossa preocupação do campo, no aspecto político
né, para a defesa da democracia, das instituições, né, do Estado de Direito. Nós precisamos saber quem gestou isso, e aí sim, para não executar diretamente, como aconteceu no Rio Centro, em que os próprios militares, né, mandaram seus homens fazer, né, praticar os atos terroristas, quem intermediou, contratando, aí sim, né, o sindicato do crime. Aí é que vai valer a pena a gente fechar esse quebra-cabeça. Quem gestou, quem planejou e quem tiraria proveito disso. Aí vamos passar para a segunda fase. Quem intermediou? Que telefonemas foram aqueles da casa do Rony Lessa para a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Né? Tem vários telefonemas né, de uma casa para outra. Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o filho dele, o Renan, namorava a filha do Rony Lessa. Só que agora se sabe que a filha do Rony Lessa morava nos Estados Unidos. Então, não era a filha do Rony Lessa que ligava para o Renan. Né? Então, é o seguinte, quem é que numa casa ligava para outra e quem é que atendia esse telefonema e vice-versa, porque os telefonemas, né, eram chamados, né, reciprocamente, hora de uma casa para outra, hora da outra, né, para uma. Eu acho que as coisas precisam ser esclarecidas, Anderson, e não dá para ficar. Não, era só para o Freixo, ele, coitado, ia ser vítima disso. Né? Nós precisamos entender isso na sua amplitude e não afastar isso, né, como foi feito desde o começo, e isso foi um desserviço à apuração do caso. Né? Tal como essa entrevista aqui do Juliano Medeiros, neste nosso programa, na época com o Passarinho, né, no dia 14 de fevereiro de 2020.